Conto 2. Lamentações. Parece que quando começamos a lembrar do passado, tudo aquilo que vivemos e presenciamos simplesmente começa a tornar-se fácil demais para querermos mudar. Nos tornamos pensativos ao extremo, culpas e remorsos nos assolam como verdadeiras assombrações que nos perseguem sem piedade. E aí nos vemos fazendo tudo diferente, tomando decisões que mudariam por completo o curso de nossas vidas. Ou não. Mas o fato é que todas as decisões tomadas talvez fossem as mesmas se tivéssemos uma segunda chance. E essas reminiscências fazem de mim um cinquentão que dificilmente aceitará os segredos ignominiosos de outros que corroeram os meus muitos anos relapsos e exíguos. A inexperiência juvenil varia sob o jugo da família e da educação que nos é dada. Se somos superprotegidos pelos nossos cuidadores, é inevitável o desastre emocional. Se somos criados com toda a liberdade, pode ter certeza que os tombos serão mais frequentes, mas talvez os machucados tornem-se menores. E isso pude comprovar pelas mais ínfimas camadas da pele, porque eis a juventude, anos em que achamos que podemos e somos tudo. Mas pelas muitas incertezas que nos consomem, nos tornamos fragilizados, ao ponto de aceitarmos humildemente o que os adultos nos impõem. E na minha adolescência não foi muito diferente de outros que eu conheci. A principal diferença se resumiu no desfecho do caso que vivi e durante anos e anos veio a fustigar-me a espinha dorsal a tal ponto que fiquei paralítico e impotente no meu mais obscuro ser. E todas essas mazelas se sucederam quando eu estava prestes a completar 18 anos e já havia terminado o ensino médio. E eu e meu pai não nos suportávamos. Eu era o filho mais velho. Depois de mim, mais duas irmãs cujas vidas não foram afetadas nem um pouco pelas decisões paternas. Só a minha. E isto me custou um enorme preço. Talvez porque eu fosse o único homem de 3 filhos, o cerne do orgulho da família. Sei lá. A verdade é que meu pai queria que eu entrasse na faculdade para receber o título de doutor, médico, advogado, engenheiro, qualquer profissão que me concedesse a honra de ser um doutor, o que eu não queria. Meu mundo era outro. E apesar das intensas preocupações e cuidados contínuos que os meus pais tinham para comigo, decidiram enviar-me para a casa de um general aposentado das Forças Marinhas, que era muito amigo do meu pai. Minha mãe, que sempre ficava no meio do fogo cruzado às constantes desavenças minhas com meu pai, desta vez, precisou engolir seco a minha ida a um lugar que eu desconhecia e concordou com aquele que a sustentava. Acreditavam piamente que este general fosse mudar meu jeito de pensar. No entanto, saí do ruim para o pior. Meu pai era chefe de almoxarifado das Forças Marinhas e por isso tornou-se amigo desse general durante anos e anos. Mas também fazia tempo em que não se viam e mesmo assim obrigou-me a atravessar o estado onde morávamos em São Paulo para o estado de Alagoas, numa cidade que eu nem sequer havia ouvido falar. Atalaia. Muito a contragosto, eu fui. Apesar das minhas boas-vindas, o clima familiar por lá não era nada agradável. E uma das coisas pelas quais eu mais me impressionei foi a visão espetacular que eu tive do lugar. Imaginava uma casa no meio da caatinga, mas a visão que eu tive fora completamente de encontro com o que eu imaginei. Um lindo casarão com uma enorme varanda rodeada por uma linda área arborizada, que não conseguia se ver o fim. Estava em uma encantadora fazenda. E assim que fui apresentada ao general e à sua esposa,
notei que eles carregavam em seus semblantes ares de múltiplas preocupações. A princípio pensei que fosse por minha causa, mas depois de tantas saudações e festejos diante da minha presença, descartei esta ideia. E então conheci a menina que mudaria minha vida para sempre. O seu nome? Açucena. Tinha lá seus 15 anos e, diferentemente da minha família, ela era caçula de 2 irmãos. Um com 22, que estava cursando medicina veterinária, e outro com 18, que já estava prestando serviço militar. Eu não sei bem explicar, mas o olhar de Açucena para comigo foi de uma pureza que eu senti uma vontade imensa de passar o resto da minha vida venerando-a. Era uma menina muito doce, com um rosto angelical tão bem contornado que sentia ardores intensos e, sentindo o calor do sangue em minhas faces, meu suor transbordava diante da presença de Açucena. E meus olhos não conseguiam desviar-se nem por um segundo daquela menina de 2 longas tranças e com olhos tão grandes e pretos, contrastando com aquela pele branca que nem parecia morar em um lugar onde o sol rachava sob a pele dos que lá moravam. E o que mais me encantava ainda era aquele jeito de menina pura que sentia muita vontade em explorar a vida, que se abria diante de toda aquela beleza. Notei que os pais de Açucena a tratavam como uma criança, mas havia horas que a pobre menina recebia duras e severas observações. Então, o general Lucena e sua esposa Adete pediram que Açucena me mostrasse a fazenda. E eu, com os meus 18 anos de bobão, e ela na flor da idade com seus 15 anos, ficávamos a caminhar lado a lado em um silêncio constrangedor. Até que comecei a falar-lhe sobre os livros que eu já havia lido. Até cheguei a comentar sobre A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e ela simplesmente se entusiasmava em ouvir as histórias e queria saber o que eu iria cursar na faculdade. Quando respondi que queria ser professor de literatura, Açucena virou-se para mim e delicadamente encostou seus lábios nos meus. Eu sinceramente já havia beijado algumas garotas na escola, mas com os lábios de Açucena perto dos meus, confesso que fiquei anestesiado até que ela tomou a iniciativa em procurar os meus lábios, e então o melhor beijo do mundo aconteceu. À noite, antes de jantarmos, recebemos a visita de um padre chamado Dionísio Prates. Era um homem alto, magro, uma cor parda enferrujada, beirando os seus quase 40 anos e completamente sem graça. Não tinha cara nem de felicidade e nem de tristeza. Ficava somente a nos observar com um olhar inquiridor e, quando abria a boca para falar, soltava palavras meio desconexas e parolava sermões sem que ninguém entendesse nada. E todos se calavam para ouvi-lo, como se estivessem na presença de um santo. E eu não tinha o menor interesse em prestar atenção aos seus devaneios, porque o que eu queria mesmo era prestar atenção em Açucena. Mas, após o jantar, quando fomos todos para a sala de estar tomarmos um café, o meu mundo simplesmente desmoronou. Fiquei petrificado com o rumo da conversa, a conversa mais estranha de uma notícia que parecia não existir. Eu nunca desejei tanto alguma coisa como neste momento. O desejo do chão abrir-se diante dos meus pés. Não conseguia acreditar que aquela menina tão pura, tão meiga, por quem eu acabara de conhecer e de me apaixonar, estivesse grávida. Os pais de Açucena comunicaram este fato ao padre Dionísio com muito pesar e tristeza. E eu, diante dessa confissão familiar, me senti um intruso. Era como se eu não quisesse estar presente para ouvir esta notícia. Mas estava. E os pais de Açucena nem sequer me pediram para que eu me retirasse da sala, a fim de eles poderem fazer essa terrível confissão para o padre Dionísio.
porque eu, sinceramente, neste momento, senti uns tremores dentro de mim que me deixaram tão atônitos que eu fiquei por alguns segundos sem falar e sem sequer pensar. Era como se aquilo não estivesse acontecendo. E quando decidi dar uma olhadela para Açucena, era como se eu quisesse vê-la chorando e dizer-lhe que tudo não passava de uma grande mentira e difamação. Mas só consegui ver uma garota com a face emoldurada, com um olhar centrado no ódio e no vazio. E quando olhei para o padre, querendo que ele se pronunciasse a fim de quebrar o silêncio, só consegui prestar atenção em seu olhar piedoso em direção a Açucena. Então, o silêncio após a notícia foi quebrado pelo senhor Lucena, que tomava fôlego para iniciar um longo discurso de desabafo de pai arrasado com os desastrosos atos filiais. E choramingava sem parar. Eu deveria ter dado mais atenção a esta menina. Se eu soubesse que isto fosse acontecer, nunca teria deixado esta menina ir para a casa de algumas amiguinhas que com certeza sabiam dessas sem-vergonhices. E o choro de Dona Dete não parava de corroer em os meus ouvidos já saturados, sem vontade de ouvir mais nada. E eu completamente desnorteado. Só lembro que pedi licença para ir ao meu quarto. Lembro-me de olhar mais uma vez para Açucena e esta se manteve do mesmo jeito e nenhuma única lágrima escorria de sua face. Já deitado em minha cama, não conseguia parar de pensar em Açucena. Grávida? Mas como? Parecia uma menina tão pura. O beijo que ela havia dado até parecia ter sido o primeiro. E passei a odiar todos os rapazes daquela cidade. Quem teria sido o cafajeste que havia feito aquilo com uma menina tão pura? E a raiva se impregnava dentro de mim, só ao imaginar um desses rapazes sórdidos tirando a roupa de Açucena e deitando-se com ela na cama. Precisava saber quem havia feito isso com ela. Precisava saber sem demora a fim de que me prestasse contas e assim eu poderia fazer justiça. E em minha raiva convulsiva, adormeci. No dia seguinte, pedi ao general que me levasse até o centro da cidade. E mais que depressa, ele pediu a um de seus empregados que me fizesse este favor. E assim que cheguei ao centro, não consegui olhar sequer para o rosto de qualquer homem que fosse, pois os consideravam todos culpados. Então, fui até um telefone público para ligar para os meus pais, visto que eles tinham me deixado sem celular. E assim que consegui falar com eles e contar-lhes sobre todo o acontecido, disse-lhes que estava disposto a levar Açucena para casa e casar-se com ela. Estava até mesmo disposto a assumir este filho. No entanto, após ouvirem os relatos dos acontecimentos, os meus pais foram categóricos em não concordarem com absolutamente nada do que eu queria fazer. E me pediram para parar de arrumar confusão e voltar urgentemente para casa. Mal terminei esperar de falarem e desliguei o telefone. Na fazenda, assim que consegui ficar a sós com Açucena, pedi insistentemente que me contasse o nome do canalha que havia feito tamanha malvadeza com ela e queria saber se ela havia consentido com o ato. Mas foi em vão. Então, contei-lhe sobre os meus planos, e este mais que depressa foi aceito, e combinamos de fugir no dia seguinte, logo depois do café da manhã. Tudo estava acontecendo muito rápido, e confesso que por várias vezes senti muito medo, mas o amor que eu sentia por Açucena fazia com que eu me fortalecesse cada vez mais em minhas decisões de fuga. Novamente, à noite, como era de costume, o padre Dionísio veio para jantar, e tanto ele como os pais de Açucena aproveitaram a noite para esculachar a pobre coitada. E a mãe matutava os planos para esconder a gravidez da filha. E seus planos eram de tirar Açucena da escola e mantê-la os próximos meses seguintes até o nascimento do bebê trancafiada dentro de casa. E depois, dar a criança. E o clima foi ficando cada vez mais tenso e o que mais me impressionava é que padre Dionísio concordava com tudo o que Dona Dete falava. E a conversa estendeu-se até de madrugada.
Por isso, o padre Dionísio foi convidado para dormir na casa do general Lucena, como também era de costume. E eu só ficava planejando mentalmente a minha fuga com Açucena. Mesmo estando já de madrugada, não conseguia dormir e o silêncio na casa imperava como um funeral. Só se ouvia o som irritante dos grilos a incomodar, e a todo instante, me revolvendo na cama, decidi ir até o quarto de Açucena para combinarmos os últimos detalhes da fuga. E quando abri a porta, parecia que estava dentro de um pesadelo ainda pior. Na escuridão do quarto, pouco iluminado somente com a luz da lua entrando pela janela, é que pude ver Açucena com as mãos apoiadas na cama e com a camisola levantada. E o vulto do padre Dionísio tornou-se mais perceptível quando se assustou e foi em direção à luz do luar, no centro do quarto, e todo atrapalhado apressou-se em levantar as calças. Eu fiquei imóvel diante da cena. Só consegui retomar o meu raciocínio quando o padre Dionísio saiu do quarto esbarrando em mim e fazendo com que eu quase caísse. Açucena veio ao meu encontro e, ajoelhando-se diante dos meus pés, suplicou baixinho: por favor, me leve embora deste lugar. Por favor. A única coisa que eu me lembro de ter feito foi o de abraçá-la e de concordar que eu a levaria embora, e fiz a ela um juramento. Depois, como se estivesse pisando em nada, fui para o meu quarto sem saber como consegui chegar. E quando me deitei, ainda estava muito impressionado com a cena e em saber de fato quem era o agressor de Açucena. Assim que amanheceu, não hesitei em querer saber de mais nada. Só queria fugir com Açucena. Na mesa do café da manhã, o padre Dionísio encontrava-se do mesmo jeito, o sem graça de sempre. E não se intimidou nem um pouco com a minha presença. Era como se não estivesse acontecido nada. E por mais que eu quisesse contar quem era de fato aquele desalmado que fingia ser quem era, só para aproveitar-se da confiança das pessoas, simplesmente fiquei calado. Açucena não estava presente no café da manhã e Dona Adete foi buscá-la. E para minha surpresa, o general Lucena comunicou a chegada dos meus pais. Eu não acreditava que eles haviam ido me buscar e eu, com uma vontade imensa de gritar para o mundo o que de fato queria fazer, nada fiz. E obedeci calado em ir embora. E assim que fui despedir-me de Açucena, que estava indisposta na cama, prometi-lhe novamente que voltaria para buscá-la. Esta deu-me um sorriso lânguido e, com um olhar duvidoso, apenas me disse: adeus. Voltei com raiva de tudo e de todos e jurei que iria me dedicar aos estudos a fim de voltar e buscar Açucena. Mas nada disso eu fiz. A vontade era muita, mas a ação foi nula. E Açucena não me saía da cabeça, nem o padre abusador e nem o que poderia estar acontecendo com ela, pois nunca mais tive notícias. E assim, 20 anos se passaram. Quando finalmente a maturidade chegou com o poder da ação, resolvi reencontrar-me com Açucena, mas esta família já não morava mais no mesmo lugar. E ao perguntar a um dos empregados que havia trabalhado para a família do general Lucena se por acaso ele saberia onde eles estavam, este respondeu-me: eu não sei não, onde eles foram morar. Só sei que eles se mudaram logo que o senhor foi embora. Resolvi então perguntar do padre Dionísio. Ah, este morreu. Dei graças a Deus. Menos um cafajeste sobre a terra. Agradeci ao homem pelas informações e decidi ir a um bar. E lá pedi novamente informações sobre a família do senhor Lucena. E o dono do bar ficou me encarando e, sem tirar os olhos de mim, chamou uma mulher que tinha o nome de Maria. E esta mulher, dos seus quase 60 anos, apareceu muito receosa. E o dono do bar pediu que me desse informações sobre a família do general Lucena. Esta me olhou bem nos olhos e disse: aquela menina sofrida ficou a esperar anos e anos pelo senhor. E eu, feliz, achando que esta mulher poderia me dar algum paradeiro de Açucena, perguntei-lhe onde ela estava. Eu é quem fiz o parto dela, e logo que eles foram embora eu fui junto. Para onde? Queria saber logo o paradeiro de Açucena.
Depois de tantos anos, agora que o senhor se interessa pelo paradeiro da pobre menina? Só fique sabendo que depois que eles se mudaram, a Açucena bateu asas e voou. Não discernia a colocação da frase, não sabia se era em sentido real ou metafórico, e ao pedir mais explicações, a mulher toda enrugada virou de costas para mim e, voltando ao seu quartinho escuro, deu uma breve virada na cabeça e, olhando para mim ligeiramente, disse: Entenda como quiser. E adentrou para o seu recinto.